Carla, quero trazer para você um outro assunto de Brasília agora, uma apuração da Raquel Landim que está aberta aqui no nosso site para a gente ver. Aliados dizem que Lira não deve votar anistia a Bolsonaro neste ano. Segundo a Raquel Landim, aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que dificilmente a PEC, que é aquela proposta de emenda à Constituição da anistia, deve ser votada ainda neste ano. Ontem, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse para Raquel, ele estava em São Paulo, e disse que depois das eleições vai pressionar Lira para colocar em votação esse perdão aos acusados pelos atos do dia 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Só que parlamentares próximos ao presidente da Câmara explicam que a agenda é extensa até dezembro, tem reforma tributária, dívidas dos estados, transição energética, tem outros temas aí rolando, e Lira disse recentemente, por exemplo, que aguarda para novembro a devolução do Senado da regulamentação da reforma tributária. O PL e parlamentares da oposição estão fazendo alguma pressão, uma forte pressão pela PEC da anistia. O instrumento não só tornaria Bolsonaro elegível para a presidência da República em 26, como também o livraria de inquéritos criminais que vêm sendo tocados pela Polícia Federal. Carla, como é que está o clima no Congresso e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre isso? Te conto, Diego, que eu tenho até uma informação nova que a gente recebeu agora há pouco. O Lira agora, ele tá na reunião do STF para discutir emendas, né, com Flávio Dino, Rodrigo Pacheco, o ministro da AGU, Jorge Messias, e o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Depois dessa reunião, o Lira deve passar no PL para uma conversa com Valdemar Costa Neto hoje, ainda justamente sobre essa questão. O que acontece? Tem uma equação muito complexa aí, que é muito curioso, envolve o PT, né? O PT que nas urnas, nas eleições municipais, a esquerda nas eleições municipais, que não teve um desempenho muito bom, nesse momento o PT ele está muito cortejado aqui no Congresso, porque ele vai ser quase que um fiel da balança decisivo aí na eleição da Câmara. O PT faz parte de uma federação que soma aí cerca de 80 deputados, desculpa. E aí, o que acontece? O Lira está tentando criar aquele consenso que ele tem dito, né? Que ele quer um candidato de consenso, e ele precisa atrair o PT. Porém, o PL e o Valdemar estão dizendo que a principal questão que eles querem é que o candidato futuro se comprometa com essa pauta da anistia. Mas o Hugo Mota quer trazer o PT. E o PT diz o contrário, diz, olha, a gente vai, mas a gente pode ir, né? O PT ainda vai deliberar uma série de coisas, mas a gente não aceita essa pauta da anistia, essa não. Então, o Hugo Mota, ele está olhando e vai ter no mínimo um conflito de promessas. Ou ele vai prometer tocar a anistia, ou ele vai prometer não tocar. E aí, Lira pode, por exemplo, agora nesse final da sua caneta, talvez com um compromisso do PL, com qualquer coisa, tentar avançar um pouco esse tema, mas é muito difícil, Diego. A avaliação que se faz no Congresso hoje é que o PL é a maior bancada, mas essa configuração da eleição da Câmara torna mais difícil o avanço dessa pauta. Agora, no caso, há pressão de todos os lados, né? E os os candidatos à presidência da Câmara é que vão ter que fazer esse compromisso ou não. O ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente lembrou daqui ontem, ele está falando que é dali que ele vai conseguir se tornar elegível novamente, enfim, ele quer e acredita nisso no Congresso, e o Valdemar, como presidente do PL, vai encampar fortemente isso, usando os poderes que tem nesse momento. Só que é isso. O PT também, apesar da fragilidade de não ter, por exemplo, um nome para fazer para a disputa da presidência da Câmara, por exemplo, tem esses votos que podem ser decisivos na escolha do próximo presidente. E aí o Partido dos Trabalhadores está tentando evitar essa pauta de qualquer forma. Vai ser um jogo difícil aí de É, negociações, mas tem um capítulo que vai acontecer daqui a pouquinho, nesse encontro Lira e Valdemar, que está para acontecer daqui a pouco. vamos acompanhar. O candidato Sakamoto tem 2 minutos para a réplica, para comentar o assunto. Tá fechado. Nossa, e também tentam me censurar na minha resposta, né?
Volta os segundos do A Sakamoto, por Tá clássica. favor. vendo? De volta aos segundos, volta aos segundos. Olha, não, só para eu voto com a relatora, né? Então, concordo com esse cenário que a Carla desenha, né? Coloca o PT como fiel da balança. Realmente é uma posição que para o PT ela é boa. O que significa que, é claro, o PT não vai conseguir sozinho colocar em pauta algumas coisas para ele. Não vai conseguir, olha, tá bom, eu topo apoiar, mas vamos rever o marco, vamos rever a questão do marco temporal aqui no Congresso? Esquece, não vai rolar. Né? Então, tem coisa de interesse profundo das principais bancadas, ruralista, bala, segurança pública, né? Evangélica, né? Tudo isso, isso não vai mudar. Mas a questão da anistia, que é uma questão extremamente polêmica, não tenha dúvida nenhuma que sim, pode entrar no cálculo, pode entrar nessa jogada, né? O Lira pode até avançar uma ou duas casas na história, mas depois conseguir atrair o PT sob a justificativa de que não vai colocar em votação, ou do outro lado, né, o próprio Elmar, que antes era apoiado pelo Lira, e o PSD, né, podem, na verdade, o Antônio Brito, podem, na verdade, também prometer que não vão avançar com a pauta, né? No final das contas, eu acho que essa pauta não avança no Congresso, porque seria muita cara de pau. Mas esse Congresso também, ele acaba nos surpreendendo sempre.